Ok. Ah, porque tem um chat aqui. Ok. Bom, pessoal, vamos só combinar uma questão aqui, tá? Se a gente puder fazer as perguntas no final, eu passo o meu contato também, caso não dê tempo para questionamentos. Daí vocês podem também me entrar em contato ali por e-mail e a gente esclarece algumas dúvidas, tá? Bom, então aqui o objetivo então do nosso mini curso é dar uma passada sobre os tópicos aí de freios a tambor e freio a disco, ok? Com atuação a ar aplicadas em veículos da linha comercial. Então vamos iniciar aqui. Primeiramente, então, eu sou o Roger Luza dos Santos, sou engenheiro de projetos, engenheiro de aplicação da Fras-le. Se vocês puderem já anotar o contato ali, então, é o e-mail roger.santos@fras-le.com. Posso botar depois no chat aqui também, para facilitar. E eu trabalho na Fras-le há quase 4 anos, trabalhei na Master também por quase 10 anos também, e um ano e meio de estagiário na Randon, na época da engenharia experimental, antes de se tornar o CTR. Então já temos um tempo aí de casa. Bom, aqui a agenda, então, vamos passar um pouquinho sobre sistemas de freio, tipos de freio, condição atual do mercado, freios a tambor, freio a disco, ensaios em dinamômetro, cálculos de performance, normas e regulamentações e um tópico adicional, se nós tivermos tempo. Ok, bom. Começar aqui pela introdução, então, né? Bom, vamos ver se eu acho aqui o nosso pincel aqui para mostrar aqui. Aqui. Legal. Então, ele não deixa aberto. Ok. Bom, vocês veem meu mouse aqui? Sim. Uhum. Ok, beleza, então. Porque senão fica aberta a janela ali. Então, deixa eu voltar aqui, então. Na indústria automobilística, os engenheiros devem definir o tipo de freio a ser empregado, né? Visando um bom desempenho, durabilidade do sistema e um baixo custo de implementação e manutenção, né? Então, atualmente aqui, né, Desculpa, pessoal, tá um pouquinho complicado aqui. Bom, atualmente, então, os tipos, então, de freios que nós temos disponíveis no mercado, né, são os hidráulicos e pneumáticos, né, com seus diversos modelos, tá? Desde o modelo do freio a disco, com caliper flutuante, com caliper fixo. Nós temos também os freios a tambor da linha leve e também alguns também usados na linha comercial, com atuação hidráulica. Nós temos também os modelos de freios a disco com atuação pneumática também, e os com atuação e os freios a tambor com atuação pneumática também da linha comercial, tá? Só para dar uma. Normalmente os da linha comercial, então, é acima de 10 toneladas, mais ou menos, para freio a disco. Tem alguma coisa a menos. E da linha comercial de freio a tambor, acima de 5 tons já se encontra também freios a tambor para essa tonelagem. Bom, então, para parar o veículo, né, o contato entre o rotor e a pastilha ou a lona gera um determinado valor de atrito, que por fim produz o calor, né? Bom, o atrito ou a fricção é a força de resistência ao movimento entre as duas superfícies de contato, né?
E lembrando que para gerar o movimento do veículo, então, para gerar a tração, né, do veículo, o motor converte energia térmica em energia de movimento. Já para reduzir a velocidade é ao contrário, né? Então, o freio transforma a energia de movimento em calor novamente. Se nós pegarmos um ônibus de 17 toneladas, por exemplo, com 2 eixos e uma potência de 270 CV, a 80 km por hora, e realizarmos uma frenagem, então, de 4,4 segundos, né, em torno de 5 metros por segundo ao quadrado, nós precisamos de uma potência em torno de 5 vezes a potência do ônibus para fazer essa frenagem, né? Então, dá em torno de 320 CV por freio, tá? Considerando que estão todos os freios bem regulados. Então, é só para ter uma ideia do tamanho da potência necessária para desacelerar um veículo, né? Comparado com a própria potência do veículo, né? Então, é um desafio e tanto aí para nós, né? Então, quais são os desafios, né? Então, entender primeiramente a aplicação, se é passeio, corrida, transporte de carga, off-road, então tem que entender qual que é a aplicação. O espaço para acomodação do sistema de freio, então aqui, por exemplo, tem a roda, que ela te limita bastante espaço para acomodar um caliper, para acomodar um tambor. O tipo de suprimento, né, se é pneumático ou hidráulico, então tem toda essa questão, né? De repente tu não consegue instalar um freio hidráulico porque o teu sistema é todo pneumático ou vice-versa. Materiais restritos, desde componentes mecânicos até o próprio material de atrito, isso também é um ponto que precisa ser avaliado durante o desenvolvimento. Ficar de olho sempre nas normas e legislações específicas de cada localidade, né? A capacidade de dissipação do calor do disco ou do tambor, aqui eu botei o exemplo de um tambor, né? Então, tem que se ficar atento a isso, né? Para definição do tamanho do freio. Então, alguns modelos matemáticos aí podem ajudar a prever ou definir qual tipo de freio e categoria deve se usar. Então, aqui um exemplo que eu trago, né? Um autor mostra aqui, por exemplo, para tambor, ele fala em 350, 400 graus, né? Nesse modelo matemático. Então, nesse modelo, tu entra com dados do freio e ele vai te indicar se o tambor vai ou não, por exemplo, ultrapassar esse limite, né? Então, aqui tu define a geometria, né, que tu precisa estar utilizando. E claro que o próprio benchmarking, né, ele é muito mais prático, né? Tu já tem um conhecimento sobre as aplicações similares. Isso também ajuda na definição dos modelos de freios. Também aqui ele fala em disco sólido e disco ventilado também, com temperaturas também mais elevadas, né? Capacidade de torque, né, de cada modelo de freio também é importante, porque isso vem de encontro com os itens anteriores, né? Cada aplicação, cada legislação que precisa ser atendida, a gente precisa estar de olho no nível de torque. E também a própria gestão da qualidade, né, durante o desenvolvimento, avaliação de custos, prazos, né, qualidade. Então, são só esses os desafios aí para o engenheiro de freios, né? Bom, as funções, então, do sistema de freios, né? Diminuir a velocidade, manter a velocidade durante uma descida de serra, manter o veículo estacionado após uma parada, né? O freio também pode ser classificado em freio de serviço, estacionamento, né? O próprio freio de emergência. E os freios, os pneus e o sistema de direção são os itens mais importantes aí para a questão da segurança do veículo. Bom, entrando aqui no freio a tambor, tá? Então, quais são as vantagens, né? Então, normalmente ele é um freio com menor custo, né? Comparado com o freio a disco, né? A facilidade de inserir um sistema de freio de estacionamento, ela é maior, tem alguns sistemas hidráulicos que têm essa limitação, hidráulico não a disco, né? E hidráulicos principalmente. As desvantagens, então, a dilatação térmica, né? Ela acaba ocasionando o aumento do tambor, provocando um maior curso de pedal.
A capacidade de dissipação de energia absorvida, ela é um pouco menor se comparado com o disco. Tem a questão do acúmulo de debris, de sujeira, próprio dentro do tambor, da própria lona, né? Isso também é um ponto que é diferente do que no freio a disco. A maior chance de um fade, né, durante a frenagem, que é a redução de performance ou com calor ou com a velocidade, né? Então, ou com a própria pressão, né? Então tem uma chance maior de acontecer isso no freio a tambor do que no disco. E o freio a tambor normalmente tem uns componentes um pouco mais complexos, né? Mais componentes, né? Que exigem um pouco mais aí para a produção. Não que o freio a disco seja fácil, mas tem mais componentes para se trabalhar no freio a tambor. E a própria eficiência, né, do freio a tambor, ela é menor do que do freio a disco, né? A gente está falando aqui em torno de 65%, 70% de eficiência. Já no freio a disco, então, ao contrário do freio a tambor, né, ele dissipa melhor a energia absorvida, né? Daí tu tem a opção de freios a disco com ventilação, né, outros que são sólidos, né? Então, a questão da sujeira, ele não acumula ali a sujeira na pista, ela acaba sendo eliminada. É mais difícil ter um aumento no curso do pedal em função da temperatura, visto que tem a dilatação do disco e da própria pastilha que compensa essa folga entre a pastilha e o disco. Tu tem também uma melhor distribuição de pressão de contato disco-pastilha. Isso também te ajuda na própria eficiência do freio, que é acima de 92% em geral. Uma maior facilidade de manutenção e montagem. E melhor performance mesmo com temperaturas mais altas. A desvantagem é o custo mais elevado, né, para implementação e a dificuldade de acompanhamento, de acoplamento do freio de estacionamento em alguns projetos, né? Às vezes, alguns projetos hidráulicos, você tem que botar um freio adicional, né, no cardan, ou em outros casos, até mudar o modelo de freio. Bom, hoje no Brasil, né, então a cada 10 veículos, um veículo sai com freio a disco, tá? Aproximadamente isso, né? Tem algumas variações em termos de aplicação, mas na média é isso. Enquanto na Europa nós temos uma média aí a cada 3 veículos, 2 tem pastilha, né? Então, o que se observa muito aqui no Brasil é que nos centros urbanos, né, tem um grande volume de freios a disco na aplicação em ônibus, né? Até maior do que a própria aplicação em caminhões rodoviários, né? Bom, aqui uma ideia geral dos tipos de freios que existem aí, né, no mercado. Então, passando aqui para o freio a tambor, nós temos os freios tipo S-Kami, os freios tipo Z-Kami. Daí dentro do S-Kami tem o Tube Type e Tubeless, com seus respectivos tamanhos. E tem o Z-Kami também, que é um freio 410. Normalmente, então, essa informação de tamanho, ela é o diâmetro do tambor, tá? Então, 325 milímetros é o diâmetro do tambor, 15 polegadas, 381 milímetros é o diâmetro do tambor, e assim por diante. Nós vamos entrar primeiro aqui no freio a tambor, né? Depois a gente vai ir para o freio a disco, que também tem seus modelos. Né? Então, falando sobre o projeto no freio S-Kami, tá? Que é o freio mais encontrado aí na utilização de veículos pesados, né? Caminhões, ônibus, implementos rodoviários, né? Um freio que ele te entrega um valor de torque bem elevado, dependendo do modelo de freio, tu consegue chegar a níveis até de 25 mil Nm, né? Ele tem uma rápida manutenção, né? Um freio de baixo custo, né? Pode ser feita a manutenção aí facilmente em qualquer lugar, vamos dizer assim, né? Ele é um freio que seu acionamento ele é feito através de um eixo S-Kami, né? Então, ele transmite essa força aí para as sapatas,
que tem as lonas acopladas à sapata e que acaba entrando em contato ali com o tambor, reduzindo a velocidade, né, do veículo. Então aqui uma imagem, uma foto dos modelos de freio, né, desmontados do eixo, eles avulsos, vamos dizer assim, fora do tambor, para vocês terem uma ideia também, né? Então, o freio de 15, 410, 16,5, ele tem essa cara, né? Então, quando ele é tubeless, e freios menores, né, de 325, também tem o seu modelo tubeless. Aqui é o freio Zicami, né? Ele é um freio que ele tem uma melhor distribuição de forças, né? Tem uma eficiência, vamos dizer assim, melhor do que a do S-Cami, tá? Também é para aplicações pesadas aí, né? E isso, ele tem o próprio ajustador acoplado nele, né? Então isso também facilita a própria manutenção, né? Nesse sentido, tu tem uma preocupação a menos que se tenha, né? O ajustador dele fica acoplado aqui no próprio freio, né? Diferente aqui do freio S-Cami, que o ajustador tem que ser instalado pela parte de fora aqui. Então aqui falando dos componentes dos freios, né? Então temos os ajustadores, que é a nossa alavanca, né? É o que vai dar a alavancagem aqui de força entre a câmara e o eixo S. Temos o eixo S, a aranha de freio, que é o que dá o suporte, então, para todo o freio, e fixa o freio no eixo, dá o suporte para as sapatas. Nós temos os atuadores também, e o suporte de todo o freio ali também. O suporte da câmara, né? E o próprio tapapó. Então, aqui um videozinho só mostrando o tambor girando e tendo o acionamento do freio, reduzindo aqui a velocidade, né? Dá para ver o deslocamento da sapata e o tambor, então, reduzindo a velocidade. Então, a questão aqui dos atuadores, né? Então, essa aqui é uma curva típica de força, né, do atuador. Embaixo é o curso e em cima e no eixo Y aqui é a força, né? Então, o importante aqui dessa imagem é atentar para o curso total da câmara, né? Então, normalmente o freio trabalha nessa região entre 20 e 40 milímetros, né? Claro que pode avançar mais em função de dilatação de tambor e tudo mais, mas a região, vamos dizer assim, de melhor performance da câmara é nessa região, né? Então, por isso que é importante o freio estar bem regulado, né? Para manter dentro dessa faixa de atuação, né? A partir daqui ele começa a perder força e tu acaba tendo redução da eficiência. Então a câmara de serviço, ela tem a atuação somente quando tu aplica o pedal de freio no veículo. Já a câmara Spring Brake, ela além da atuação quando tem a aplicação do pedal de freio, também quando é puxado a alavanca de estacionamento. Ok? A questão da área, né, da câmara. Então, existem diversos modelos. Normalmente a nomenclatura da câmara é 20, 16, 20, 24, 30, 36. Então, isso é a área dela em polegada quadrada, tá? Então, para ter uma ideia ali, né? Então, aqui só para demonstrar a atuação da parte de serviço do freio. E aqui a parte de emergência, né? Então, onde a emergência ela normalmente é pressurizada e quando se remove a pressão de dentro dela, ela libera a força da mola, que é o que atua a parte de estacionamento do freio. Aqui para ter uma ideia das aplicações no Brasil, tá? Então, pegando aqui como exemplo a Fras-le, né? Então, nós temos em torno de 8 tipos de materiais de atrito para atender as mais variadas aplicações e clientes dentro do mercado nacional. Então, desde de veículos leves, daí vai subindo a tonelagem aqui, até veículos extra pesados, fora de estrada, semi-reboque. Então,
até mesmo para a mesma faixa de, vamos dizer assim, veículos leves, para o mesmo modelo de freio, nós temos diversos materiais, então cada aplicação tem a sua história e sua necessidade, né? Então, a gente tem que ter algumas opções de materiais de atrito, né? Então, aqui por linha, aqui é o modelo de freio, né? Então, para cada modelo de freio tem diversos modelos de materiais de atrito. Aqui, para ter uma ideia do projeto da lona, né? As definições de raios internos, externos, espessuras de lona, questão de dimensionamento de sede de rebite, que é onde vai acomodar o rebite, dimensões da largura, furação, né? Que é muito importante para garantir a fixação da lona na sapata, né? E sua respectiva quantidade de rebites, né? Falando um pouco mais sobre a lona, então, a questão de informações sobre o atrito dela, né? Então, existem ensaios, né, padronizados, por exemplo, o SRJ661, que ele define em um corpo de prova de 1 polegada quadrada qual o nível de atrito daquela formulação. Então, essa informação ela é padronizada e ela vai, em alguns casos, até mesmo na própria lateral da lona, descrito o nível de atrito normal, que é a frio, ou a quente, né? Que então é composto por 2 letras aqui, né? Então, por exemplo, nesse caso é um G, o G ele é um 0,45 a 0,55, tá? Então ele fica nessa faixa GG, tanto a frio quanto a quente. Questão de sapata primária, secundária, então o sentido de giro do S e do tambor é o que define se é uma sapata primária ou secundária. Por exemplo, nesse caso aqui, os desenhos que estão pintados em vermelho, ele tem o sentido de giro do S invertido ao sentido de giro do tambor. E, porém, após o S é definido como sapata primária, né? Então, o sentido de giro após o S é a sapata primária. No caso do desenho que está em azul, o sentido de giro está no sentido horário e a sapata primária é após o S aqui também. Que nesse caso está no mesmo sentido de giro do tambor, né? Então, esse é um ponto importante também, né? Existem recomendações de que utilize-se na maior parte quando possível, né? O eixo S no mesmo sentido de giro do tambor, em função de que, por exemplo, no eixo dianteiro, né, de cavalos mecânicos e ônibus e em terceiro eixo, são condições onde normalmente a rigidez do eixo ela é menor do que o encontrado no eixo trativo, e isso pode ser mais propenso a ter aparecimento de ruído, né? Então, opta sempre por tentar montar o freio com o mesmo sentido de giro do S. Isso, às vezes, é limitado em função daquilo que eu falei lá no início, do espaço de instalação, né? Às vezes, você não consegue instalar o freio exatamente do jeito que você quer, né? Às vezes, exige até mudança na suspensão, isso às vezes é complicado mesmo. Então, aqui falando um pouco sobre o ajustador automático, tá? Então, nós temos aqui uma imagem do acionamento do freio em repouso, né? E aqui já quando o pedal acionado e a câmara avança, né? E então o ajustador vai transmitir a força aqui e girar o eixo S. Então, os freios em repouso, a folga inicial é em torno de 0,8 entre lona e tambor. Isso dá em torno de 16 a 19 milímetros de curso livre da câmara, que ela pode ser medida com freio em repouso ainda, sem pressão nenhuma. Você puxa com uma alavanca e consegue medir a diferença entre Y e X. Esse vai dar o valor de curso livre aqui, né? Então, com os freios acionados e lonas em início de vida, o curso da câmara ele é o mais adequado ali para
para a aplicação, né? Ele fica, então, a linha verde aqui alcança a linha azul, né? Ali está o curso ótimo, vamos dizer assim, né? Agora, os freios acionados e lonas e tambores desgastados, o curso da câmara passa a aumentar, conforme aumenta o desgaste da lona. Então, o curso que era ótimo, ele passa a ser um curso um pouco acima do ótimo, né? Então, tem uma linha vermelha aqui, que é onde o ajustador já alcançou ali o ângulo, né? Acima do ótimo, vamos dizer assim. Então, quando os freios estão bem regulados, a distribuição de pressão e força de frenagem tende a ser melhor distribuídas entre as rodas e as temperaturas tendem a aumentar de forma mais homogênea, né? Então, aqui a gente tem um caminhão com o freio frio e conforme ele vai rodando, ele vai aquecendo e se tudo estiver regulado, ele acaba, então, aquecendo de forma homogênea. No entanto, quando tem algum freio desregulado, né, por exemplo, os marcados em vermelho, são freios que vão aquecer menos do que os outros que estão mais regulados. Os que estão bem mais regulados vão ter que suprir a falta dos demais ou a redução de performance dos demais, e isso vai acabar gerando um superaquecimento dos freios, né, e até um desgaste maior aí do material de atrito e rotor, né? Então, aqui falando em aquecimento de freio, então, na condição de repouso, então, o freio está frio, né, sem contato com a lona, o tambor sem contato com a lona. A partir da aplicação, nós começamos a ter um aquecimento. Então, conforme tu vai tendo um aumento de aplicações do freio, ele vai aquecendo e o tambor vai dilatar um pouco, isso é normal. E então, aí que entra o regulador automático, né? Então, o regulador automático, ele vai buscar essa folga e vai buscar, então, manter o freio com a regulagem ótima. Quando tem o resfriamento, né, a folga entre lona e tambor é minimizada e não pode ocorrer torque residual. Então, o ajustador ele tem que ter uma definição correta para que não ocorra torque residual. Caso ocorra, né, problemas de desgaste, superaquecimento, maior consumo de combustível, isso tudo pode ser até observado, né? Então, isso acarreta uma série de outros problemas, né? Até trinca em tambor, manchas, né? Então, o que pode afetar, então, a regulagem do freio, né? Então, a definição do tipo de pistão do ajustador, a definição do ângulo de instalação, altas deformações do tambor, isso tudo pode influenciar na regulagem. Além disso, a própria operação, né, e manutenção do freio, né, por exemplo, uma regulagem excessiva do freio, se o mecânico aperta demais o freio, deixa ele sobreajustado, defeitos no mecanismo do ajustador também pode trazer problemas, né? A gente sabe que o ajustador e o freio como um todo, ele é exposto a condições extremas, né, na aplicação, então tem que ter o seu tempo para manutenção do componente, tem que ser feita uma manutenção periódica. O efeito na aplicação, né, desses problemas aqui, né? Então, o ajuste excessivo do freio pode dar um superaquecimento, uma redução da folga da lona e tambor, né, e o superaquecimento. A falta de ajuste, ele vai te reduzir a performance em função do aumento da folga entre lona e tambor e o aumento do curso, né? A gente entra na zona de queda de força da câmara, aquilo que eu expliquei antes. E os efeitos gerais, né? Custo e segurança. Então, baixa durabilidade do material de atrito, o desgaste excessivo de rotor, material de atrito, isso tudo gera degradação do sistema, do cubo, do rotor, trinca térmica, soltura, desplacamento, enfim, pode gerar uma série de problemas, isso tudo é custo para o operador, né? Questão do ajustador automático, tá? Questão do ângulo de instalação, né? Então tem um ângulo específico para cada aplicação que tem que ser respeitado. O pistão, né? Também tem a definição da altura do pistão, isso também tem que ser bem definido para não ajustar demais o freio.
Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim, tudo certo. Sim. É que caiu aqui para mim a apresentação por alguma razão que eu não sei. Vou abrir de novo aqui. Enquanto abre aí, alguma dúvida? Por enquanto, não. Ok. Deixa eu achar o local aqui que eu parei. Ali. Achei. Aqui, até aqui vocês viram, né? Sim. Ok. Vou seguir daqui, então. Então, aqui a questão do ajustador automático. Então, aqui o que ele vai estar mostrando, né? Enquanto o freio está numa condição de, vamos dizer assim, ótima de acionamento, né? O curso é bem pequeno, tá? Conforme tu vai estar tendo desgaste do material de atrito, aumenta a folga e o curso ele vai aumentando, né? Então, com o curso aumentando, o ajustador entra em funcionamento e reduz a folga, né? Então, aqui dá para ver que ele faz a redução da folga e reduz o curso novamente da câmara, né? Então, como é que isso acontece, né? Então, o segredo está justamente aqui dentro do nosso ajustador, né? Então, aquela definição da altura do pistão, ele define o momento em que o pistão vai tocar aqui no final de curso, dentro do bujão, e quanto mais alto ele é, mais rápido ele vai, ou melhor, quanto mais alto ele for, com menor curso de câmara, ele vai tocar antes nessa região e vai puxar esse bujão. Quando ele puxa esse bujão, ele levanta a nossa lingueta aqui, e na volta, quando volta o freio, a lingueta, os dentes elas são voltados contra esse bujão, que ele tem uma estria aqui, e ele vai girar o sem fim e por fim vai girar aqui a engrenagem regulando o freio, tá? Então, basicamente é isso que ele faz. Então, a definição da altura do pistão aqui é bem importante, tá? Existem aqueles modelos ali, alguns modelos, né? Dependendo da aplicação, tu usa um ou outro, né? Questão da regulagem do freio, então, tem um procedimento, né? Normalmente, de uma forma geral, o ajustador automático deste modelo aqui, então meia volta que é dada, então você encosta, gira o parafuso que tem aqui embaixo para um lado, tem que encostar no tambor, e quando você volta meia volta, ele vai te propiciar ali, então, uma folga ali desejada, né, em torno de 0,8 milímetros e o que representa em torno de um curso livre ali, então, de 16 a 19 milímetros. Questão da rebitagem de lonas, né, então, no mercado de reposição, esse aqui é um modelo de rebitadeira, né, mas a gente sabe que tem inúmeros outros, mas o importante aqui é a questão da regulagem do equipamento, a altura que o pessoal usa para rebitar, o modelo de punção, né, utilizado correspondente ao próprio rebite, né, aqui eu trago uma tabelinha onde tem umas recomendações de força, uma recomendação então de pressão a ser utilizada. Então, claro que essa pressão ela é para uma determinada rebitadeira, né? Então, o importante é cuidar para essa força aqui. Os nossos consultores de pós-venda têm célula de carga onde eles podem medir, por exemplo, essa força lá na rebitadeira e identificar em cima do modelo dela qual que é a pressão correspondente, né? Por exemplo, aqui nós temos um modelo da Kiyomi que para 2.100 quilos precisa de 9 bar, enquanto da Damase
para um valor muito próximo, tu precisa em torno de 6 bar. Então, isso tem que prestar atenção, né? Porque no final das contas é o que vai garantir ali a fixação da lona no patim. E tem algumas condições aqui que são aceitáveis e outras não de remanche, né? Então, eu trago uns exemplos, né? O remanche tem que estar bem feitinho, né? Sem trincas, né? Sem folgas. Então, existem casos onde o rebite é muito longo, cria 2 remanches, né? Fica com folga, ou fica um remanche incompleto, né? Então, alguns exemplos, isso pode acarretar uma série de problemas ali, soltura de lona, movimentação. Então, tem que tomar cuidado para isso. Bom, o nosso tempo aqui está quase terminando, né? Mas, ok, vou entrar aqui rapidamente nos freios a disco. Nós temos o Quadraulic, por exemplo, que é a aplicação hidráulica, né? Até 15 toneladas, entre 10 e 15. Os freios para linha comercial, linha pesada, né? Freios a disco. Nesse caso, eu trouxe um exemplo do Elsa, da Meritor. Então, tem os seus componentes, né? Então, o bridge, o carrier e o housing, né? O housing é onde fica todo o sistema aqui de ajuste do freio. O carrier é o que suporta todo o freio, né? E os componentes dele, o housing e o bridge. O bridge é o que faz essa ligação entre o housing aqui e o outro lado do freio, né? Então claro, tem as pastilhas e o próprio disco, né? O caliper ele é composto basicamente aqui pelo bridge, o carrier e o housing. Questão da pastilha, né? Então, tem o nosso material de atrito, então, ele é composto pela próprio material de atrito e a plaqueta. Tem os seus determinados modelos, dependendo a montadora, né? PD 96, PD 116. Aqui um vídeo mostrando a atuação e como é que é o funcionamento do freio a disco. Então, tem a atuação através da entrada do ar aqui na câmara, que faz o êmbolo avançar. Esse êmbolo avançando, ele aciona a alavanca, que tem uma espécie de um câmbio aqui, ele gera uma alavancagem, que encolhe as molas, empurra o pistão, que faz com que acione aqui, então, as pastilhas. E como é um caliper, por exemplo, flutuante, ele puxa o outro lado junto, né? Consome as folgas ali, puxa o outro lado e realiza o acionamento do freio. Já então aqui na liberação, o ar sai da câmara e o fluxo acontece ao contrário. Então a câmara retorna com o auxílio da mola e também com a própria mola do housing aqui também auxilia o retorno dos pistões e da própria alavanca, né? E acaba ocorrendo aqui então a liberação do freio, né? Questão de ajuste, né? Que nem no freio a tambor, nós temos também a regulagem aqui do freio a disco. Aqui eu trago um vídeo que nós fizemos aqui bem de fácil explicação, né? Para tentar explicar, porque é bem complexo mesmo o sistema. Então, desculpa. Nós temos aqui, então, o mecanismo interno. Então, quando ele aciona, ele além de empurrar toda essa base para frente, ele também empurra para baixo essa lingueta. É ela que é responsável, então, por regular o freio. Porém, aqui eu estou com 2 grampos simulando o toque entre a pastilha e o toque entre a pastilha e o próprio disco, né? Então, quando ele está tocando, ele não regula, né? Ele regula no avanço, mas quando ele gira aqui com o toque da pastilha e do disco, ele não regula o freio, ele desarma uma embreagem que tem aqui dentro, tá? Então, ele só vai regular enquanto tiver folga entre a pastilha e o disco, tá? Então, aqui a gente remove os grampos aqui para mostrar uma situação de folga ali entre
Antes disso, eu mostro aqui a condição dele em contato, né? Tu vê que ele não gira a engrenagem, ó. Então, mesmo que ir na volta também ele não regula, ó. Então, a embreagem dele está desarmada. Agora, quando eu solto aqui os grampos, né, que estavam simulando o toque entre pastilha e disco, né? Agora seria um curso livre entre o pistão e o disco. Então dá para ver aqui que a engrenagem entra em funcionamento e vai regular o freio, tá? Então, basicamente é assim o mecanismo de ajuste. E na volta ele não regula, mesmo com a folga. Isso acontece muito rápido, né? Bem no início da curva de stroke, né? Coisa de 4 centésimos de segundo, é muito rápido mesmo. Então, também da mesma forma que no freio a tambor, a regulagem do freio a disco, ela pode ser realizada através da meia volta, né? Então, tu encosta a pastilha no disco e volta meia volta. Isso vai te dar em torno de um 0,8 milímetros de folga. Ou também, muitas vezes, o pessoal costuma deixar um pouco mais de folga e realiza o acionamento do freio através do pedal do caminhão, do ônibus. E ele, por conta, busca essa folga, né? Bom, com relação a ensaios em dinamômetro, deixa eu só ver se tem alguma mensagem. Temos 5 minutos. Isso, então já faz um tempinho. Bom, questão de ensaios em dinamômetro, né? Então, a gente consegue avaliar performance, desgaste, avaliação de trincas, avaliação de freio de estacionamento, propensão a ruído, homologações, simulações de rota e procedimentos veiculares. Então, a gente pode fazer acionamentos pneumáticos, hidráulicos, e nesse caso possibilita simular o carregamento, né, imposto no eixo do veículo durante a frenagem, né? Tem todo o sistema inercial. Ele é automatizado e pode trabalhar 24 horas por dia, né? Então, isso acelera bastante o desenvolvimento. Aqui só um exemplo, então, de um ensaio em dinamômetro. Uma condição mais branda, uma condição mais extrema. Então, tem a possibilidade de fazer gravações, né, também no dinamômetro. Extração de curvas de torque, pressão, temperatura. Uma vista do dinamômetro também, do painel do programa. Relatórios, né, que podem ser extraídos. Com base nesse relatório, nós conseguimos tirar as curvas de atrito, né, em diversas etapas do teste. Determinação de... então, com base nisso, a gente pode fazer os cálculos, determinar fator de freio. Falando em cálculos, então, nós temos os cálculos de torque de frenagem, que tem que ter isso na ponta da língua, né, vamos dizer assim, no dia a dia, tanto para tambor quanto para disco. É um cálculo similar, mas tem suas peculiaridades para cada situação, né? Então, cada um tem seus detalhes, principalmente a questão do fator de freio entre o tambor e o disco, né? A determinação do fator de freio para o tambor é um pouco mais complicada, né, do que do próprio freio a disco. Tambor, então, se pegar o Limpert lá, ele indica lá o equacionamento, né? Então, com algumas geometrias do freio, você pode chegar e determinar o fator de freio baseado no atrito do material de atrito ali, né? Questão de cálculos de performance também, né? Isso é uma parte que a Master é responsável, né, por essa etapa dos cálculos. A gente também, claro que também realiza, né, para melhor entendimento da aplicação. Algumas normas e regulamentações, né, tem poucas. Aqui, com certeza não tem todas aqui, tá? É um exemplo, tá? Então tem desde... Oi, Vou ter que te já interromper. estou terminando. Falta... Tá, perfeito. Terminando. Acabou atrasando o início um pouquinho, né?
É que nós temos que abrir às 15h30 a próxima sala, aí, senão o pessoal começa a entrar do outro Sim. palestrante. Tá, mas acho que mais 3 minutos. Perfeito. Questão de ensaios, né, de veicular, né, aqui, então, que certamente depois de ter feito toda essa etapa aí de desenvolvimento em bancada, dinamômetro, né, definição do material de atrito, então no final nós precisamos fazer a homologação final no veículo, tá? Então desde homologações até instrumentação de rota, simulação de rota em dinamômetro, né? Isso tudo é possível também ser realizado. Por fim, então, além das aplicações normais e corriqueiras, nós temos também a aplicação fora de estrada, aí, né? A aplicação em corridas, né? A aplicação na Copa Truck dos nossos materiais de atrito, aqui da Fras-le. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente chega ali, então, a valores acima de 800 graus nos discos, né? Velocidades elevadas de 220 km por hora, desacelerações elevadas, né? Então, aqui no caso dos caminhões da Truck, eles usam sistemas de refrigeração auxiliar, né? Com ventilador, com sistema de refrigeração a água também, que é pulverizada no meio do disco, né? Nas aletas. Então, aqui só para exemplificar, aqui então temos casos no final da corrida, por exemplo, a última de Minas Gerais, que o piloto aqui, ele largou em último, e ele conseguiu chegar em primeiro aqui na segunda corrida, porém eu fui exclusivamente medir a temperatura no final da corrida após uma volta, resfriando, o freio estava ali no disco com 651 graus, né? Isso que ele já estava parado há algum tempinho ali, esfriando, né? Então, o pessoal exige bastante do nosso material de atrito. Aqui eu trago um exemplo, então, da corrida de Interlagos, que é a curva do S do Senna. E aqui é as frenagens realizadas na curva 12, no radar, né? Frenagens em alta velocidade, né? Essa do radar e a do S do Senna. E ela exige bastante o sistema, né? Dá para ver aqui que o disco está ali em torno de 900 graus e o material de atrito está por volta de também, né? Um pouco mais abaixo, mas a exigência é grande. E aqui foi uma foto que o pessoal tirou no dia da corrida lá, mostrando, né, exatamente o que a gente vê aqui em dinamômetro, também na própria aplicação. E lembrando, né, no final das contas aí o que a gente quer, né, é segurança. Então trago esse vídeo aqui sempre para mostrar a importância, né, da eficiência do sistema de freio, e claro que por trás disso tem todos os aparatos eletrônicos que a gente viu no curso, aí no próprio colóquio, né, que o pessoal cada vez mais vem trabalhando, né, e implementando. Pessoal, muito obrigado. Desculpa prolongar um pouco mais do que esperado, até achei que ficou bom o tempo. Não sei se vocês têm alguma dúvida, eu vou botar no chat aqui meu contato, tá? E vocês podem nos enviar aqui as perguntas. Pessoal, boa tarde. Então, novamente, em nome da equipe da DL, da SAE, a gente agradece a participação de vocês e nós enviaremos aí os certificados, então, por e-mail para os participantes, tá? Muito obrigada pela participação novamente. E, como o Roger comentou, ele fica à disposição, então, através do e-mail dele para possíveis dúvidas que vocês tenham. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, Roger. Até mais. Parabéns, Roger. Um abraço aí. Obrigada, Roger. Até mais.